Boa noite a todos e que a paz esteja conosco. Meu nome é Jéssica Santos e hoje eu tenho a honra de contar a história da Carolina Nunes Blajeski. Era final de 2020. Meus pais, André e Milena, e minha irmã Rafaela, pensavam em aumentar a família. O mundo passava pela pandemia do coronavírus, mas já se falava em vacina e a esperança ressurgia. Então pensaram, logo tudo isso passa. E antes da mamãe voltar a trabalhar, seria ótimo ter mais um integrante na família. Passou o Réveillon e logo nos primeiros dias de 2021, eu fui concebida. Mamãe aguardou para saber naturalmente se eu realmente estava ali, mas nada apareceu. Então, fez o teste de gravidez e tudo se confirmou. Meus pais foram ao culto para me consagrar e, na ocasião, a pastora Michele foi quem orou e nos abençoou. Na saída do culto, meus pais e minha irmãzinha foram jantar num restaurante para comemorar. Minha irmã ainda não sabia de mim, pois meus pais queriam fazer uma surpresa para o restante da família. E como ela tem a língua solta, resolveram não falar nada. Dia 4 de fevereiro, aniversário da minha irmã, foi o dia perfeito para que todos soubessem que eu estava a caminho. Mas esse dia de alegria também foi de preocupação, porque o tio Geraldo, tio do meu pai, acabara de ser entubado e o estado de saúde dele não era dos melhores. Dia 12, minha mãe fez o exame para ver como eu estava. Deu um pequeno sangramento e deslocamento ovular. Continuávamos indo muito bem, até que, lembram do tio Geraldo? Infelizmente, ele faleceu no dia 3 de março. Alguns dias depois, a notícia que a tia Andresa, irmã da minha avó, também estava infectada com o Covid-19, preocupou a todos. Logo soubemos que a minha avó também ficou doente. O medo tomou conta do coração da minha mãe, mas somente ela pegou. Meu pai e minha irmã não. Então, ela se isolou no quarto à parte da nossa casa e lá ficou. Eu era sua companhia. Minha irmãzinha não podia abraçar e nem chegar perto de nós, mas nos enchia de carinho pela janela. Mais uma notícia triste chegou. Nossa tia Andresa também faleceu. Que tristeza! Mais um luto para nossa família. Passado o período de isolamento, chegou a hora de ir ao médico ouvir meu coração. Que ansiedade! Existia o medo do vírus ter prejudicado minha saúde. Podemos saber o que vai ser? A mamãe perguntava, dizendo que minha irmã estava muito aflita. E o médico só respondeu que ainda não podia identificar. Minha mãe sentia que tinha algo errado e perguntava: "Está tudo bem, doutor?" E ele só respondia: "Uhum." Meus pais pegaram o relatório, então ela foi até o plantão do hospital e disseram que estava tudo bem. Mas a observação abaixo deixou sim uma preocupação. Estamos em abril e meus pais fizeram um exame de sangue onde detectaram que eu era uma menina. Como de costume, mais uma jantinha para comemorar. Porém, nada de falar para Rafa, né? Vocês já sabem o porquê. Façam suas apostas. Era dia 26 de abril. Que alegria, que felicidade quando gritaram o meu nome. Chegou a hora! Uhul! É a Carolina! É a irmãzinha! É a Carolina! Uhul! Pude ouvir e sentir. Minha irmãzinha, somos duas princesinhas, as meninas da mamãe e do papai. Agora, eu já sou chamada pelo meu nome. No outro dia, já recebemos o primeiro presentinho. Os dias passaram e tudo corria bem. Meus padrinhos já tinham sido escolhidos, bastava saber se aceitariam o convite. Olha só, tenho nome, tenho meus padrinhos, tudo perfeito. Chegou o dia de me ver novamente e na hora da consulta, mais uma vez, minha mãe se preocupou. Mesmo o médico dizendo que não havia nada de errado, que eu apenas era muito pequenininha. Minha avó então disse para pagarmos um exame no Dr. Samir da Embryos. Ele é o melhor, nos ajudaria a tirar qualquer dúvida. Ele me examinou, olhou, mediu, mas não deu diagnóstico algum. A conclusão estava difícil, porque eu estava muito pequena. No terceiro dia, ele nos deu a notícia. Ela tem fissura labial e acredito que tenha também o palato, o céu da boca aberto. Vou encaminhar para fazer uma eco do coração, pois acredito que tenha uma CIV.
O médico disse que precisaria nos acompanhar toda semana para verificar a minha vitalidade. E nós não tínhamos plano de saúde. Mas o doutor disse que não cobraria nada. Ali, Deus já mostrava que colocaria anjos para nos ajudar. Na próxima quarta, lá estávamos nós, e o médico achou mais algumas coisinhas. Meu pezinho era torto. O médico sugeriu que fizéssemos um exame chamado cariótipo, porque poderia ter uma síndrome associada. Fizemos o exame. Os choros e os medos eram frequentes. Eu podia ouvir e sentir que minha mãe já não estava bem. Nos unimos todos em oração. Os avós, os amigos, os familiares. As lutas começaram a se intensificar. Meus pais pesquisaram possíveis síndromes. Quanta coisa ruim eles leram. Nessa altura, minha mãe torcia para que eu tivesse a síndrome de Down. Dentre as possíveis, era a mais amena. Até que, enfim, veio o resultado. Eu, inocente, nem sabia o que isso significava. Continuava ali, quentinha, esperta, mexendo bastante. Queria mostrar para a mamãe que eu estava bem. E o resultado nos trouxe a pior notícia até então. Eu tinha um cromossomo a mais no par 18. Chamam de trissomia 18, conhecida como síndrome de Edward. Minha mãe chorou ainda mais, pois já havia estudado sobre a síndrome. Meus avós, Antônio e Luciana, logo chegaram, e eu só podia ouvir os choros. Que tristeza! Essa síndrome impede o portador de andar, falar, comer. O prognóstico é incompatível com a vida. É assim que se define. Por que, Deus? Por quê? Por que permitir isso? O que fizemos de errado para tal castigo? Você não pode ser Deus de verdade. Que Deus permitiria uma criança sofrer assim? Eu pedi tanto, eu implorei a você para que minha filha não tivesse nada. Mas uma filha que não vai andar, não vai falar, não vai comer? Eu ouvia minha mãe dizer isso, mas não entendia nada. Só via que estava triste e chutava. Logo sentia sua mão na barriga. Está tudo bem, eu pensava. Na consulta com o obstetra, ele disse que a justiça nesses casos permitia a retirada da criança, por se tratar de algo incurável e que o indivíduo não tem como sobreviver. Primeiramente, minha mãe pensou ser uma opção, evitar o meu sofrimento e o de todos. Afinal, quem é que quer ver um filho sofrer? Mas esse pensamento logo foi substituído por: como assim tirar minha filha? Matar ela? Retirá-la daqui? Esse médico não sabe o que diz, só pode estar louco. Deus dá a vida e somente Ele pode tirar. Em meio ao luto do filho perfeito, meus pais tiveram muito apoio, muitos amigos e familiares. O tempo foi passando e um dia desses, olha só essa surpresa. Foi tão lindo. Os corações dos meus pais se encheram de esperança e alegria. Minha madrinha acreditava que eu iria vencer. Ela vai nascer. Vamos ter fé. Minha mãe e meu pai receberam muito apoio. Algumas pessoas queridas ajudaram minha mãe a entender um pouco mais sobre o propósito que eu tinha para a vida dela. Amigos dos meus pais da vida toda, nossa família inteira, começou um mover tão grande com pessoas de Ponta Grossa, Castro, Carambeí e Irati. Gente de todo lugar orando e clamando pela minha vida. E minha mãe pesquisou tanto sobre essa síndrome que encontrou a trissomia do amor, onde pôde ver com os próprios olhos que existiam muitas crianças como eu, vivas. Tem vida sim, olha só, é possível. Ali conheceu pessoas de todo o Brasil. Que rede de apoio Deus havia preparado. E entre revoltas e pedidos de perdão, as coisas foram acontecendo. A espera era grande, mas infelizmente caiu meu crescimento para o percentil 1, o mais baixo de todos. E o médico disse que as chances ficavam cada vez menores. Mas a essa altura, já tínhamos ouvido que eu não passaria das 28 semanas. E lá estava eu. Se ao comer você não sentir ela mexer, corra para o hospital. Orientaram minha mãe e ela não me deixava quieta. Se eu demorasse um pouquinho para mexer, ela comia algo para me sentir.
Isso colaborou para o corpinho dela engordar junto comigo. Mas não importa, pois a cada chute que eu dava, ela se alegrava. Chegou agosto, o aniversário dela estava próximo e nós estávamos juntas. Eu aqui, firme e forte, desafiando e contrariando os diagnósticos. Chegou setembro. Dia 3, minha avó Dela foi internada com um problema no intestino. Dia 6, ela também se foi. Mais um luto. Ah, não, que ano! Ela nem vai me conhecer. Faltava tão pouco, vovó. Que tristeza meu pai ficou por perder sua mãe. O tempo passou e a hora de eu nascer estava cada vez mais próxima. Nas consultas com o obstetra, ouvíamos: vocês sabem do risco, não é mesmo? Mamãe e papai ouviam muitas vezes: estejam preparados para o pior. O risco de óbito no nascimento é gigante. Faltava pouco agora. 18 dias depois que minha avó se foi, era o dia programado para eu vir ao mundo. Dia 24 de setembro. Minha mãe não dormiu nada, é claro. Ouvia ela dizer e sentia suas mãos na barriga: que dó tirar você daqui. Aqui está segura. Mas seja forte e corajosa. Tudo vai dar certo. Às 7 da manhã tínhamos que estar lá. O parto seria às 9. Para nossa surpresa, a madrinha Lu estava lá, esperando para nos abençoar. Todos mais uma vez em oração para a hora esperada. Não tinha médico na UTI para me receber e meu nascimento ficou para as 14 horas. Parecia mesmo um teste de paciência. Na hora programada, estávamos lá. A sala estava tensa. Havia um silêncio ensurdecedor. E às 14h09, eu nasci. Não chorei. Minha mãe logo reclamou para o meu pai: André, ela não chorou. E ele a acalmou, dizendo que eu estava bem. Nisso, rapidamente fui para perto da mamãe e o papai registrou. Não pudemos ter nossa foto os três juntos, porque tudo tinha que ser muito rápido. Me ajudaram a respirar, me pesaram e às pressas me levaram à UTI. Meu pai esteve comigo nesses momentos, enquanto o médico terminava de atender a minha mãe. Somente às 23 horas minha mãe pôde me visitar. Foi emocionante. Mas eu estava lá, dentro daquela caixa de acrílico. A incubadora era agora o lugar quentinho que eu tinha para ficar. Minha mãe teve alta já no dia seguinte, mas mesmo assim, estava lá na UTI. Como foi triste vê-los ir embora de mãos vazias, sem me levarem junto. Mas afinal, era preciso. Minha irmã também aguardava ansiosa a chegada deles. A partir daquele instante, começava a minha própria luta para sobreviver com o meu organismo. Foram 3 dias com um capacetinho de oxigênio, mas logo após isso, já não precisei mais dele e ganhei meu primeiro colinho. Que delícia estar nos braços da mamãe! Eu vi o quanto ela ficou feliz também. Todos já testemunhavam um grande milagre. Todos os dias minha mãe ia me visitar de manhã. Passávamos as manhãs juntinhas. Dieta após o nascimento? Minha mãe nem soube o que é isso. Às tardes, meu pai ficava comigo por 1h30, depois do trabalho e antes da faculdade. Exames eram feitos e tudo estava bem. Até que, enfim, minha irmã pôde me conhecer. 1 mês depois, mas foi escondido e bem rapidinho. Uma enfermeira se compadeceu e permitiu que ela viesse me olhar. Pela primeira vez, nós 4 estávamos juntos. Obrigado, Senhor, a nossa família pela primeira vez completa. Com 1 mês e 10 dias, o otorrino disse que eu não deglutia, que era impossível mamar pela boca. Teríamos que fazer uma gastrostomia. Sem pensar, meus pais autorizaram. Já conheciam os casos, como já contei, eles continuavam a seguir e a trocar experiências com as mamães e os papais que também passavam por isso. Então sabiam que seria o melhor para mim, para me manter nutrida e eu crescer. Quase tive uma parada cardíaca ao me entubarem para a cirurgia, mas resisti. Depois disso, com o passar dos dias, minha saturação começou a cair e os exames não mostravam coisas boas. Meus pais já ficaram preocupados e o medo de me perder novamente começou a assombrar. Tive uma infecção e anemia. Fiz transfusão de sangue, me picavam daqui, me picavam de lá. Doía nos meus pais cada picada que eu recebia. Respirar estava mais difícil. Que susto minha mãe teve ao chegar e me ver daquele jeito, com tubos no meu nariz e ligada a uma máquina que ajudava a me manter viva. Minha mãe conversava comigo e chorava muito quando se aproximou uma das médicas da UTI
e perguntou se ela queria fazer alguma celebração para que eu recebesse a última unção e se queria que alguém me visitasse. Arrasada e com muita dor no coração, minha mãe ligou para o pastor João. Ele prontamente a atendeu e conversou com a missionária no mesmo dia. Na mesma ligação, ele orou. Em seguida, minha mãe foi ao trabalho da minha madrinha Lu, que estava mais perto e podia fazer isso mais rapidamente. Ela comprou a minha roupinha. A missionária chegou no hospital com o pastor Nato e com uma multidão junto com ela. Meu pai, ao ver, se assustou, pensando: não vão deixar todo esse povo entrar lá. Mas aquelas pessoas ficaram do lado de fora, intercedendo e impondo as mãos enquanto a missionária Adriana e o pastor entraram. Ao chegar, ela disse: nós viemos pela vida da sua filha e não para a morte dela. Essas palavras entraram no coração dos meus pais. Que lindo! Eles oraram, cantaram, louvaram a Deus e pediram sobre a minha vida. Não teve quem não chorasse naquela UTI. Todos pararam para ouvir a palavra. Toda a equipe de enfermagem ali participou da hora em que eu recebi o Espírito Santo. E, milagrosamente, daquele dia em diante, eu fui melhorando, ficando mais forte, crescendo, os médicos atônitos por ver Deus se revelar. Aos poucos, tudo foi melhorando. Meu primeiro Natal foi ali. Sorte que nos deixaram ficar um pouquinho juntos os 4. Eu iria em breve para casa, mas para que isso acontecesse, precisava ter tudo lá, assim como no hospital: oxigênio, aspiradores, materiais para curativo. Meus pais, mais que depressa, saíram providenciando tudo. Dia 10 de janeiro chegou o oxigênio. Minha mãe estava no hospital comigo. Minha avó, Luciana, que agora estava sempre em casa, ajudando a cuidar da minha irmã, recebeu e chorou de emoção e alegria. Minha irmã pulava de tanta felicidade, pois sabia que logo eu estaria por perto. Foi aquela correria para terminar de arrumar tudo para que eu pudesse ir para casa. Dia 19 de janeiro, esse tão sonhado dia chegou. Depois de 119 dias no hospital, eu enfim conheceria minha casa. Foi muito lindo. Estamos indo, eu aqui a princesa no carro. Tá indo embora, graças a Deus. Faxeira plena. Fui no trabalho da minha madrinha, ela me olhou pelo carro sem acreditar. Minha avó Luciana e meu avô Antônio estavam com Covid e não puderam estar comigo nesse momento. Minha mãe ainda pregou uma peça na madrinha Marciele, dizendo que ela poderia ir ao hospital. E quando ela chegou na minha casa, minha mãe disse: antes de irmos, veja lá o quartinho dela. Você ainda não viu. Quando ela entrou, quem é que estava lá? Eu estava no meu quartinho. Fizemos uma surpresa para minha irmã e para o vô Ademir. Beleza? Gostou? Era outro milagre. Ninguém acreditava que era verdade. Eu estava na minha casa, depois de tudo. Olhem só os momentos. Meu primeiro banho em casa, tudo lindo. Aos poucos, recebendo as visitas, conhecendo a família, lentamente, já que minha imunidade era baixa e eu ainda não tinha me vacinado. Mas no aniversário da minha irmã, quem ganhou o primeiro pedaço de bolo fui eu. Afinal, eu merecia, né? Fui na casa da madrinha Lu, na casa da minha avó, na casa do vô. A rotina ficou cheia de afazeres, pois eu tinha que ir sempre a vários especialistas, fazer exames. Eram muitos os cuidados que tinham que ter comigo, as medicações e tudo mais. Mas em pouco tempo, meus pais estavam craques. Nem tremiam mais nas crises que eu tinha. Minha mãe nem se assustava mais. Fazia parte. E eu estava feliz, porque sabia que tudo estava bem, que eu era muito amada. E eu sentia isso. Eles me amassavam, abraçando e beijando. Isso me irritava às vezes. Eu sou especial em todos os sentidos. Sabia que não ia andar, mas e daí? Eles me carregariam. Eu não falaria, mas eles seriam a minha voz. Eu não iria comer pela boca, mas não faz diferença. Eu me alimento pela gastronomia, como diz minha irmã. Eu sei que não me falta nada. Eles até me chamam de patroinha aqui, porque convenhamos, eu tenho meus privilégios. Agora, eu sorrio com frequência e acompanho com os olhos as falas. Falo até algumas palavras, diz minha mãe. Mas a tia Jéssica ouviu e pôde confirmar. Quem diria? 4 meses, 5 meses,
Preciso ganhar peso para operar meu coração e corrigir os 4 probleminhas dele. Mas está perto. 6 meses, 4,5 kg, 4,600, 4,700. Meu Deus, falta pouco. Meus pais, a essa altura, já entendiam que eu sou um presente, não um castigo. Dia 17 de abril, Páscoa. Olhem como fiquei linda de coelhinha. Cadê a coelhinha mais linda? E tchau. Tchau, tchau. Oi, Torce. Dia 18, aniversário do tio Dudu. Já comemoramos tudo junto. Cheguei aos 5 quilos. Que maravilha! Dia 27 de abril, vamos na cardiologista e provavelmente vamos marcar a minha cirurgia. Dia 23 de abril, não estou muito legal. Estou com dificuldade para respirar. Meu pai está de serviço, ele é bombeiro. Então minha mãe avisa e pede para que ele venha de ambulância, pois minha saturação está caindo. Ele chega. Entramos na ambulância, eu tenho uma convulsão e meus batimentos começam a cair. Vamos rápido. Chamam um médico, ele chega, mas não consigo melhorar. Vamos para o hospital. É uma emergência. E ali na mesa do médico e nas mãos do meu papai e do enfermeiro Alisson, marido da minha tia Jéssica, amiga da mamãe, eu parei. Começou uma longa reanimação. Fiquei 30 minutos parada e minha mãe na porta dizia: "Volta, Carolzinha." Eu, como sou obediente, voltei. Meu coração bateu novamente a 160 por minuto. Um pouco de alívio, já estavam quase comemorando, mas não deu 5 minutos, eu parei novamente. Os médicos e meu pai não desistiam de tentar me reanimar. 1 hora já. Os danos neurológicos iriam se atenuar demais. Então eles se olharam e disseram aos médicos a frase mais difícil de suas vidas: "Pode parar." E assim eu fiz minha passagem. Ali já estava somente meu corpinho. Meu pai e minha mãe me pegaram no colo, choravam e me beijavam muito. Que dor, quanta tristeza, mas assim tinha que ser. Eles sempre quiseram o melhor para mim e eu não quis ir embora nas mãos de estranhos. Me senti mais segura sendo com meu pai. Ele ficou comigo o tempo todo. Agora estou aqui no céu e alguns porquês foram respondidos. Ficou claro que eu vim aqui para mostrar a todos a minha força e que não é o porquê de eu estar nesse mundo, e sim para quê. Tudo isso aconteceu para que você e todos que estão aqui hoje pudessem ouvir a minha história e que Deus falasse com você através dela. Qual milagre você espera em sua vida? Temos a mania de esperar por grandes milagres e acabamos esquecendo que vivemos diariamente o milagre desde o nosso despertar. A cada amanhecer, temos uma nova chance. A frase que mais nos marcou e que mais ouvimos foi: "Um dia de cada vez." Ouvíamos isso todos os dias na UTI. Eu fui um milagre diário. Eu vivi exatos 7 meses de milagre. Eu sou hoje um fruto semeado por Deus. E que através do meu testemunho e dos meus pais, você possa ver e sentir o agir de Deus. Muitos podem pensar: "Ah, mas a morte venceu." Mas não, eu não perdi, eu ganhei o céu. Deus me livrou de sofrimentos futuros. Como Jesus morreu para que nós pudéssemos ser sarados e perdoados, às vezes, a morte de alguém que amamos também é assim. É para um bem maior. Um propósito muito além do que podemos entender. Eu sou da videira verdadeira, faço parte do ramo frutífero, pois semeei amor. Mostrei que é possível, que o tempo de Deus é diferente do terreno. E você? O que tem feito pelo mundo, pelas pessoas? Qual fruto você está semeando aqui? A vida é um sopro, a vida passa rápido demais. O que você está fazendo da sua vida? Temos a péssima mania de deixar tudo para depois, tudo para amanhã. Mas e se não tiver amanhã? O que você fez hoje? Eu não tinha pecado e nada a me arrepender. E você, como está? Pare agora, examine-se e haja. Deus espera por você. Não demore e o aceite. E sobre a minha partida, sequem suas lágrimas. E a partir de hoje, ao falar sobre mim, sorriam, pois eu sou só felicidade nos braços do Pai. Depois de tudo isso, agradeço por ouvirem minha história. Me despeço e peço para que vocês não esqueçam meu nome. Carolina, o anjo mais lindo que já visitou essa terra e que hoje faz morada no céu.